Olá, minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar dicas terapêuticas, dica terapêutica desta quarta-feira toda especial, falando dos saberes psis e as psicoterapias transpessoais e transdisciplinares. Você não pode perder. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Canalzinho esse que você vai dar aquela moral pra gente, se inscrevendo nele. Se você curte esse tema, esse é o seu canal, esse é o seu lugar. Tem muita coisa boa nessa. Pega a playlist ali das dicas, tem muita coisa boa. Tem uma universidade holística aí, tá? Então, bora nós pro tema da vez, os saberes psi. Então, primeiro por aí, o que são saberes psi? Saberes psi é uma visão antropológica, analisando ali as psicologias, né? Os saberes psi são a psiquiatria, as psicologias e a psicanálise, tá? Os saberes psi e as psicoterapias transpessoais e transdisciplinares. Vamos falar sobre isso. Gente, a primeira coisa que a gente tem que saber é que todas as práticas terapêuticas humanas remontam ao xamanismo. As práticas xamânicas, elas envolvem, né, uma série de técnicas e práticas de cura, religião e magia das sociedades tradicionais. Está tudo lá, desde técnicas cirúrgicas, técnicas obstétricas, psicoterapias, uso de medicamentos, tudo, todas as práticas terapêuticas humanas remontam às práticas xamânicas. Mas, se a gente pode fazer uma genealogia ali das terapias, da psicoterapia, né, talvez, né, aquele momento ali dos gregos, com o surgimento da filosofia na Grécia, seja um momento bem marcante. Embora a gente tenha ali no xamanismo, como eu estava falando antes, né, já essas práticas psicoterapêuticas já estão ali. Isso aparece em Claude Lévi-Strauss, aparece em Lacan também, no Mito Individual do Neurótico. Ele faz uma comparação que é levi-straussiana, entre a atuação do xamã e a atuação do psicanalista. Enquanto o psicanalista, né, o xamã recorre ao mito coletivo, né, ele insere o contexto de angústia ou desequilíbrio daquele indivíduo lá, da sua tribo, ele insere no contexto de um mito coletivo, aquele dilema. Já o psicanalista, ele permite que o neurótico traga o seu mito individual. Então faz uma comparação entre a atuação de um psicanalista e a atuação do xamã. Então já tudo remonta ao xamanismo, tá? As psicoterapias todas remontam ao xamanismo. Só que a gente tem um determinado momento aí, que é o momento do advento da psicologia, o advento da filosofia, a forma como a filosofia ela é entendida, é trabalhada na Grécia Antiga. As pessoas recorriam aos filósofos de uma forma semelhante como a gente recorre hoje aos terapeutas, aos psicoterapeutas. É por isso que Lacan, por exemplo, vai dizer que a psicologia não acrescenta nada à psicanálise. Que se ele fosse sugerir duas disciplinas aí para apoiar o conhecimento psicanalítico, ele sugeriria a antropologia e a filosofia. Tá? Então acho que a gente tem esse momento ali da filosofia, é nesse momento também que começa a ser pensado não apenas o ser humano, mas a existência humana dentro do que a gente pode colocar como um pensamento psicológico, por assim dizer. Então vem lá dos gregos. E aí a gente tem uma trajetória que no Ocidente moderno vem a partir da medicina. A partir da medicina tem um determinado momento, século XVIII para século XIX ali, século XIX, o higienismo mental, aquelas práticas e técnicas de higienismo mental que vão fazer com que vai fundamentar, né, o conhecimento neurológico do século XIX. Esse conhecimento neurológico do século XIX fundamenta ali a visão freudiana, mas era todo mundo médico. Né? Então, primeiro você tem ali o advento do que a gente pode chamar da psiquiatria,
né? Freud está dentro desse movimento também. O conceito de inconsciente freudiano tem muito a ver com o conhecimento neurológico do século XIX, o sistema do arco reflexo, tudo. E Freud ele vai se distinguir ali da medicina e vai propor a sua teoria, a psicanálise, né, como um contraponto, tanto em termos de pensamento, tanto em termos intelectuais, quanto em termos clínicos, né? A psicanálise ela vai se distinguir ali da psiquiatria. E a mesma coisa acontece com as psicologias. Gente, ó, essa distinção faz com que tanto a psicanálise quanto as psicologias sejam bastante bombardeadas pela psiquiatria. Freud foi, né, inclusive o primeiro momento da teoria freudiana, que é chamada primeira tópica e a segunda tópica. A primeira tópica, a primeira fase da teoria freudiana, Freud, né, o empreendimento dele, o empreendimento freudiano é fazer com que a psicanálise seja aceita como ciência. E isso acontece, ele vence resistências, inclusive uma resistência muito forte da antropologia. Bronisław Malinowski manda bala para cima dele, fala que ele confunde indivíduo e pessoa, mais ou menos isso. Entre outras coisas, tem muitas críticas à teoria freudiana, só que o Freud supera isso, a primeira tópica supera, e aí ele tem, né, aí ele escreve a obra capital dele, que é a interpretação dos sonhos. Na interpretação dos sonhos começa a segunda tópica, que aí ele, tipo assim, eu tô na clínica mesmo, e já venci, já superei essa necessidade que eu tinha de fazer que a psicanálise fosse aceita como ciência. Então, agora, eu vou olhar para minha clínica, eu vou olhar para aquilo que eu tô compreendendo agora, né, num embate com a realidade, com a clínica. A clínica é a grande realidade que o psicoterapeuta, né, lida, enfrenta. E quando o psicoterapeuta ele é clínico, ele já se torna um pouco holístico. Ele já começa a colocar, além do TCC, além da psicanálise, além da ferramenta, né, psicológica que ele usa para compreender e para tratar as pessoas, ele começa a colocar outras coisas ali, porque a clínica é complexa. A realidade humana é complexa. Dá para você falar como um psicanalista com uma pessoa que traz questões de mediunidade, por exemplo? Você vai ter que ir além do teu conhecimento para lidar com esse tipo de questões. Então, os saberes psi são as psicologias chamadas tradicionais. A psiquiatria, que é muito importante, muito relevante. A psiquiatria ela é cindida, você tem um lado da galera da saúde mental, você tem a galera biologicista. A galera mais biologicista é mais medicamentosa, mas essa dualidade dentro da psiquiatria ela é muito importante para o conhecimento psiquiátrico e válida em si. A gente tem a psicanálise, que é a grande psicoterapia freudiana, né? E a gente tem as psicologias, que envolvem um monte de outras compreensões psicológicas do humano. E a gente tem, gente, aí a partir, né, tem um antropólogo chamado Robert Castell, que ele é muito interessante. Ele vai falar, ele tem 2 livros, o psicanalismo e o alternativismo. O que é isso? Pós-contracultura, o movimento contracultural ele vai ser muito importante, muito relevante aqui, né, para o pensamento ocidental. Ali, naquele momento, o Gilberto Velho fala, foi desenvolvida uma proposta de self-cultivation com base na busca pelo autoconhecimento. Contexto contracultural anos 60. A partir dali, as pessoas começam a recorrer à clínica psicológica, né, sem estar maluco, sem estar com questões psicológicas mais sérias, vamos dizer assim, né, psicóticas. As pessoas começam a recorrer à clínica psicológica, às clínicas psicológicas, em busca de trabalhar o seu autoentendimento, o seu autoconhecimento. Aí surge realmente, nas classes médias, nos estratos médios urbanos, surge essa demanda de psicólogos e as pessoas buscando as psicoterapias, buscando os psicólogos. Essa fase é anos 70, eles chamam de psicanalismo. E depois tem o alternativismo, as pessoas com base na mesma proposta de self-cultivation, né, com base no autoconhecimento, depois de recorrer aos psicólogos, as pessoas começam a recorrer a outras práticas, que seriam as práticas transpessoais, as práticas holísticas. Boa parte dessas práticas transpessoais
elas advêm da própria ciência, do próprio pensamento científico. Em primeiro lugar, voltando a Freud. Freud tem dois alunos diletos ali que vão fundar psicologias que já não são tradicionais, que não são consideradas tradicionais hoje. Um é o Jung, né? O Jung se conecta ali com as psicologias mais antigas, né? Ele vai dizer que a astrologia, por exemplo, é um sistema psicológico antigo, ele está corretíssimo. E não só a astrologia, é por isso que ele se conecta com todas essas práticas esotéricas, né? Ele não é que ele rompe com Freud, ele cria um caminho particular, um caminho próprio, porque ele está vendo uma direção, assim como Freud viu uma direção, ele está vendo uma outra direção ali. Então você já tem a psicologia junguiana, que está numa interface entre as psicologias tradicionais, entre a psicanálise, tanto é que o Jung vai chamar a sua psicologia de psicologia analítica, né? A psicanálise freudiana, a psicologia analítica junguiana, conectada com os mitos, a psicanálise também é conectada com os mitos, né, gente? O papel do complexo de Édipo, por exemplo, para Freud entender e explicar os fenômenos humanos, né? Mas o Jung também. E as práticas esotéricas também, porque ele legitima os tarôs, ele legitima outras formas da gente compreender o simbolismo, como se organiza, como se estrutura o simbólico do ser humano. Então Jung já se conecta com a psicologia tradicional, se conecta com a psicanálise e se conecta com práticas esotéricas e outras práticas psicoterapêuticas que eu vou chamar de transdisciplinares ou holísticas, tá? E tem um outro cara também, que é um aluno dileto de Freud, que é o Wilhelm Reich. A princípio ele é considerado um cara brilhante, porque ele vai unir a teoria freudiana à teoria marxista. Freud levava muita paulada dos marxistas. E Reich vai ser um cara que vai conectar uma teoria com a outra. Reich vai falar assim, ó, essa repressão sexual aí que o Freud está falando, ela na verdade ela está conectada à repressão do Estado, aí já conectou com uma perspectiva marxista. Então nesse momento ele é considerado um gênio, ele era tratado como um gênio, um cara brilhante. Aí o que Reich vai fazer? Reich vai conectar essa visão dele, aquilo que ele estava vendo, com outro cara que era um expoente na época dele, que era simplesmente Albert Einstein. E aí ele se conecta a compreensão psicológica dele ao conceito de energia de Einstein. Nesse momento eles aí começam a dizer que ele é maluco, mas é isso que ele faz. E é Reich que vai abrir todo um canal para as terapias a partir dessa compreensão dos trabalhos dele, ele vai abrir todo um canal para as terapias corporais e outras terapias holísticas também. Para vocês terem uma ideia, tem dois alunos de Reich, que é o Alexander Lowell e o John Pierracos. John Pierracos é um psiquiatra, tá? Eles vão abrir o famosíssimo Instituto de Bioenergética para dar continuidade àquilo que Reich estava vendo. Reich estava falando assim, olha, da mesma forma que a gente tem uma estrutura biológica e tem uma estrutura psicológica, a gente tem uma estrutura energética. E essas três estruturas elas estão conectadas umas às outras. O John Pierracos e o Alexander Lowell vão desenvolver essa teoria, vão desenvolver esse conhecimento, vão desenvolver essa clínica. E minha gente, isso vai gerar todas as terapias corporais, a bioenergética e todas as terapias corporais e outras práticas também. E a gente tem mais dois pesquisadores fundamentais. Um é o Eduard Bach. Era um médico renomado na Grã-Bretanha, um cara que tinha descoberto vacinas. Ele desenvolveu 7 vacinas, incluindo uma vacina contra o cólera. Olha que cara brilhante. E ele tem um câncer, é desenganado, dão 3 meses de vida para ele, ele supera essa expectativa de vida e fala, cara, tem alguma coisa errada com a medicina. E aí ele se aproxima da homeopatia, e nessa aproximação da homeopatia ele cria o sistema dele, que é o sistema da terapia floral. Que eu sempre falei, terapia floral é psicoterapia, para você ser assertivo na hora de você montar boas fórmulas de florais, né? Você precisa ter um trabalho de psicoterapia ali para você ter uma compreensão daquela pessoa que está ali na sua frente. Então um é o Bach e o outro é o Stanislav Grof, que ele, fazendo pesquisas com LSD, tinha o Timothy Leary que fazia também, mas o Timothy Leary, ele trabalhava só com os resultados positivos do uso do LSD. E o Grof começou a trabalhar com as bad trips, e ele descobriu que as bad trips
os indivíduos que eram acometidos por bad trips na dinâmica com LSD, isso estava ligado a processos traumáticos, a processos perinatais traumáticos. Então ele desenvolve toda uma técnica terapêutica que vem trabalhar essas pessoas com essas dinâmicas. Ele tem um caso muito interessante que era de um rapaz que tinha um comportamento de risco com a sexualidade dele compulsivo, e aí ele submetido ao LSD, né, ele tem a bad trip, aí na bad trip vem a coisa do trauma perinatal dele, e a partir do momento em que esse trauma, né, vem à tona, ele rompe com aquele padrão compulsivo de risco que ele estava desenvolvendo. Então é outra ferramenta muito importante. Então é isso aí, gente, ó. A gente tem aí 3 grandes saberes psicoterapêuticos: a psiquiatria, a psicanálise e as psicologias, mas a gente tem uma série de práticas e técnicas que estão na interface dessas tradicionais, as práticas xamânicas e outras práticas antigas e modernas. E o fenômeno humano, o ser humano, ele é muito complexo. Por que a OMS aceita todas as práticas terapêuticas? Por que o floral está ok para a OMS? Por quê? Enquanto a gente aqui cheio de discussão palhaça, ridícula, por que a OMS aceita? Porque a OMS sabe que o fenômeno humano ele é complexo. Eu vejo pessoas assim, floral é placebo. Eu falo, meu amigo, o placebo cura 20% de quase todas as doenças. Até pouco tempo atrás, o principal remédio contra câncer dos rins, ele curava 4%. Para a medicina é estatística, gente. 4% é significativo já para a medicina. Se você não tem nenhuma medicação que cura, você tem uma medicação que cura 4%, para pensar. 4% em cima de 100 são 4 pessoas. Em cima de 1 milhão, 4% são 40 mil pessoas. Então imagina que a gente esteja acometido com uma doença fatal que vai matar 96% da humanidade. Temos uma medicação que salva 4%. Ainda assim, o urologista que me contou essa história falou assim, eu prefiro o placebo, Everton, o placebo vai curar 20%. Né? Então olha a complexidade do humano. A medicina tem vários congressos aí sobre o sistema do placebo, e as pessoas ficam usando esse termo, esse é placebo, como se fosse nada. É uma ignorância muito grande falar dessa forma, entendeu? Assim como é uma ignorância dizer que as constelações familiares atentam contra os direitos humanos. Ora, pelo amor de Deus, o que as constelações falam? As constelações dizem que todos os nossos dilemas, tudo da nossa vida afetiva, saúde física, psicológica, questões de grana, todas as nossas questões têm a ver com exclusões sistêmicas. Então, é uma técnica terapêutica que trabalha basicamente em cima da inclusão. Então, como uma técnica que trabalha basicamente em cima da inclusão pode atentar contra o direito humano? O Conselho de Psicologia ele tem que repensar. Lá em 1995, quando eu estava pesquisando no Instituto de Medicina Social da UERJ, estava pesquisando as terapias florais e estava no meu trabalho de campo, né? Naquela época eu fiz um workshop de floral que tinham 30 pessoas inscritas, 25 eram psicólogos. Teve um dia que eles receberam no pager, antigo, 95, no pager, uma mensagem do Conselho de Psicologia condenando os psicólogos que atuavam com florais, porque florais, tarô, essas coisas eram bruxismo. Olha o nível, né? E agora, novamente, essa bandeira contra as constelações familiares. É uma ignorância muito grande, o fenômeno humano é um fenômeno complexo, e a gente tem ali uma série de ferramentas, os indivíduos são diferentes. Um vai conseguir lidar melhor com as suas angústias na psicanálise, outro vai conseguir lidar melhor na comportamental, outro vai conseguir lidar melhor, né, trabalhando dinâmicas sistêmicas, outro vai conseguir lidar melhor com florais ou conjugando essas ferramentas. Então, né, a gente tem uma gama de ferramentas terapêuticas para dar conta da complexidade do humano, e isso é bom, isso é positivo. Gente, esse foi o papo de hoje, né? Semana que vem tem mais dica terapêutica para você, tá? Um beijo, obrigado.